tê-los aqui novamente no nosso programa Entre Linhas. É o segundo programa da nova temporada de 2024. E como a gente sempre tem a proposta, né, de trazer para a pauta algum assunto importante, alguma divulgação aqui da nossa cidade, enfim, para que possa nas entrelinhas ficar provocando vocês aí a refletirem sobre. E hoje, Nilza, a gente está dando início a uma etapa que a gente sempre apostava no programa, né? Que é uma proposta de interatividade. Hoje a gente tem um convidado aqui que é um telespectador do Entre Linhas, né? Então isso é muito bacana, porque é isso que a gente quer, que as pessoas entendam o propósito e queiram fazer parte conosco desse espaço de debate, porque às vezes tem questões importantes e que são solitariamente defendidas por algumas pessoas, mas não, a coletividade às vezes nem sabe, né, o que está rolando. Então, nesse aspecto, hoje a gente tem aqui o Bruno Lesnick, que é um músico nosso local, e ele depois vai dizer o que ele faz aqui na cidade, e também um trabalho que já repercute fora. E o teu marido é músico, né? O Írio vai gostar de ouvir o nosso programa de hoje, que é um dos guitarristas mais antigos aqui da nossa cidade. Olá, é sempre bom estar aqui. É sempre bom a gente saber que a gente pode oportunizar esses encontros, né? Esses momentos. E como tu falaste, muitas vezes, por falta dessa coletividade, tem muitos aspectos que passam batidos e que as pessoas muitas vezes não ficam sabendo. Merece toda a atenção, merece um reconhecimento, mas muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento, né? Muito prazer, Bruno. Muito obrigado. É um prazer te ter aqui conosco para falar um pouco do trabalho. Para mim, um grande prazer também estar aqui com duas grandes professoras aqui da cidade. Obrigada. Obrigada. E hoje, então, nós vamos ouvir um pouco da história do Bruno, né? E que eu, particularmente, também quero saber, né? Bacana. E olha o que o Bruno nos traz, né? Nós, na nossa vida, a gente exerce diferentes papéis em diferentes momentos, né? Mas o nosso chamado sempre foi a educação. E o chamado do Bruno é a música, sim, pelo que a gente vê, né? Então, Bruno, eu queria que nesse primeiro bloco, que o pessoal já está acostumado, a gente tem alguns blocos em que o programa se divide, que tu fizesse uma breve apresentação tua aqui para nós e, se der tempo nesse bloco, como é que o Bruno veio parar na música. Sim, a história toda aquela história, né, que tu em casa, quem diz que quem gosta de música consome, nem sempre, porque é muito relativo isso, mas eu sempre tive muita música dentro de casa. Sempre tive muita música dentro de casa. Apesar da minha família, por parte da minha mãe só, tem um tio, irmão do meu avô, que ele era músico. Ele era músico, mas ele era totalmente autodidata. Meu bisavô acabou dando uma gaita para uma das irmãs do vô para aprender, fazendo no antigo Liceu Palestrina, que tinha aqui em Butiá, no Colégio das Irmãs. Sim. A professora Zilar dava aula, a professora Zilar Medeiros. Acho que a professora Beth Lenz deu aula lá também. E ela foi aprender lá era a irmã São Luís que dava aula, mas aí disse que não deu certo, disse que ela não aprendeu, ela não tinha talento, também era difícil naquela época, era muito mais difícil. Hoje é difícil, hoje a educação musical ainda é muito difícil, imagina há, sei lá, quase mais de 50 anos atrás. E o meu tio acabou pegando o instrumento lá e ele foi tirando de ouvido e foi fazendo e tocando. E aí meu bisavô disse assim, tá vendo, ele toca, a gaita é dele agora. Tá? E foi isso. A única, olha, assim, ó, que eu, de alguma coisa que é da minha família, que são músicos, só o tio Tadeco. Faleceu bem cedo também, 35 anos, mas enfim. A música sempre teve muito presente e eu sempre, desde 10 anos de idade, eu sempre tive uma coisa que um dia eu ia aprender música. Eu ganhei um violão com 10 anos de idade. Só que assim, ó, aí como eu digo, 10 anos de idade eu já tenho 31 anos. Isso faz 21 anos isso. Então assim, ó, naquela época era difícil ainda, não tinha
tantos professores que nem tem hoje. Hoje aqui na cidade tem 2 escolas de música, tá? E mais professores que também dão aulas particulares, né? Inclusive eu sou professor também, eu dou aula particular. E era difícil. Era difícil e assim, ainda mais para uma criança também, né? Tu com 11 anos de idade, 10, 11 anos de idade, tu não tá muito... O Bruno toca uma questão, não sei se com a Nilza aconteceu, ou com os filhos da Nilza, aconteceu comigo, depois aconteceu com os meus filhos. Tem uma fase que a gente, quer tocar violão, né? A gente tem esses arroubos, assim, Sim. né, da nossa infância e adolescência, porque realmente é bonito, né? Só que é um instrumento. Eu não consegui aprender, né? Também não tinha o dom. Mas tem um pouco disso, né? Da gente confundir, será que a gente tem esse dom ou não? Só persistindo para saber realmente. Pelo que eu me lembro, João, seu filho, tocava muito bem. Tocava muito bem, tocava violão muito bem. Tocava com postura de concertista, assim, sabe, violão no meio das pernas, assim, postura de concertista. Eu nunca consegui tocar daquele jeito. E o meu professor dizia, não, se tu quer tocar, tu tem que ter uma postura, não sei o que. Mas assim, parou. Não. Parou? Ainda tá, mas não é aquela coisa que pra mim, a música, né, a pessoa, assim, qualquer oportunidade que ele chega e dá uma palhinha, ele tá fazendo o som, né? Então ele não tem vergonha, digamos assim, no sentido literal da palavra. O grande problema de toda a parte do aprendizado musical é que a gente chega, quando a gente vai aprender, a gente compra o instrumento e aí tu tá naquele êxtase, eu comprei o violão, aí vou fazer aula. Aí tu chega na aula e tu olha o teu professor, se o teu professor é um bom músico e toca muito bem, tu olha assim e diz assim, eu consigo fazer o que ele está fazendo. E chega na hora, quando tu pega o dedo, não dá certo na cara, tu tem que fazer aquele dó que tu fica olhando assim, sabe? É difícil. O braço do violão. É difícil. O primeiro momento que tu vai... E é isso que desanima as pessoas. É isso que desanima as pessoas. E também outro fator, assim, ó... Tu tem que... É meio metafísico, assim, sabe? Tu tem que aprender todos os acordes maiores, tá? Aí tu aprende lá, sei lá, o professor vai ensinar Dó, Ré, Mi. Aí depois ele te ensina Sol, Lá. E fica o Fá e o Si, que tem pestana, que é aquela... Fica aquilo dali pendurado. Tu fica meses tentando, até que tu consegue fazer. Aí tu consegue... Eu acho que a partir do momento que tu consegue deslanchar o lance da pestana, tu vai, sabe... E talvez o inverso também aconteça, quando tu não consegue fazer aquilo, te desanima. Te desanima. Eu me lembro, eu levei 8 meses para fazer uma pestana de Fá. Eu levei 8 meses. Desanima, eu creio, né? Não sei se eu estou certa. Desanima aquele que não tinha a música como foco. Sim. Isso. Né? Porque aquele que o tem dom, né? a dificuldade é um desafio. É um desafio. Então eu acredito assim que como eu tenho músico na família e tenho músico amigo que é o maestro, né, que é o Jorge Maurício, e eu vi desde pequeno Jorge Maurício tocando violão, de olhar os outros. Sim. Ele sentava na frente ali, ficava desde pequeno. E toca vários instrumentos, é maestro da base aérea. E eu vi no Jorge todo aquele empenho, todo aquele foco, toda aquela dedicação, porque era o que ele queria, né? Vejo também aquelas pessoas que vão, mas vão por passatempo, vou pegar um violão, um esporte, vou fazer uma musiquinha, mas não é o que eu quero para minha vida. Sim. Né? Por exemplo, as minhas filhas, nenhuma, né? A Daiane, quando era pequena, ainda meio que se incentivou no teclado. Sim. Né? Mas, para ver que não era o foco, que quando ele providenciou um professor para fazer partitura, aquela coisa toda, ela caiu fora. Eu falei, é por diversão. Né? E nem nos netos também não.
Só que o William, sim, o William é apaixonado, né? Ele toca teclado, ele toca guitarra. É isso que movimenta, é a paixão. E é como a Denise estava falando. Vai ali no Caldeirão do Alemão, estão tocando lá. Daqui a pouco ele dá um jeito de dar uma chegada. Ele vai lá, fazer uma palhinha lá junto, ele vai lá. né? Então eu acho que tem essa coisa, o tocar por esporte, como Sim. a gente diz, né? Para passar o tempo. E aquele que visa aquilo ali como o foco que eu quero para a minha vida. Isso é o que eu quero. Que o Jorge, como está falando, o Jorge é um músico profissional e vive disso. Sim. Né? Ele vive disso. Né? Já o William vai para lá e toca com ele, mas é tal coisa. É na casa dele, é na sala, Informalmente. é batendo papo, informalmente. Sim, sim. Mas é muito bacana e a gente tem que seguir, né, aquilo que nos dá paixão. Né? É aquela coisa. Porque é instintivamente que as coisas vão se encaminhando. E mais um período, uma história de um período que agora a professora Elisa falou e me veio isso claramente. Eu digo sempre que é uma questão, a música, quando tu te insere nela, tu quer desenvolver, tu quer aprender, tu quer saber fazer a coisa direitinho, fazer a coisa do jeito certo, sabe? É a paixão por aquilo que tu faz e muita disciplina. Sim. Muita disciplina. Eu, inclusive, quando eu comecei... Na vida, né? Sim, quando eu comecei na música, porque o que aconteceu? Eu ganhei o violão com 10 anos e eu só fui aprender a tocar com 20 anos. Eu entrar para aula mesmo e dizer assim, não, agora eu quero fazer isso. Agora, Nós vamos fazer o seguinte, certinho. tu não esquece dessa tua paradinha estratégica, Tá. temos que dar uma pausa agora para os nossos patrocinadores e nós vamos voltar lá com os 10 anos do Bruno, como é que foi. E vocês aí que estão assistindo e que curtem música, fiquem conosco que vem mais coisa boa por aí. A gente já volta. Estamos de volta no nosso segundo bloco e já retomando o que o Bruno iniciou a falar no bloco anterior, que era sobre a tua faixa etária de aproximadamente 10 anos. Sim. Na música já. Eu já tenho, olha só, eu comecei, essa ideia toda começou com 10 anos, né? E eu já faz 11 anos que eu sou músico, tá? Desses 11 anos, 9 profissionalmente, tocando profissionalmente. Primeiro tocando na noite aqui em Butiá, depois a coisa virou, eu achei que a coisa tinha que tornar séria mesmo, aí foi um período de hiato, que eu digo assim, que eu fiquei um período... E que é necessário um período passar fora, sabe? por Sim. essas etapas, assim, para ir construindo, né? Eu sou guitarrista. E eu, desses últimos 5 anos que eu venho estudando música, e, assim, ó, literalmente, assim, ó, vivendo isso, sabe? Vivendo, tocando e estudando muito, tentando conhecer o instrumento, sabe? Mas, enfim, o que eu ia falar é que eu me lembro que quando eu comecei a estudar música, com 20 anos, daí já adulto e com, sabe... E eu estudava na escola, fazia curso técnico, aqui no Rondon. E eu me lembro só que eu era um péssimo aluno, eu não gostava daquilo, eu não tinha tido coragem ainda de pegar e, sabe, levar, não, eu tenho que estudar música formalmente se eu quero isso, né? Naquela época eu era aquela coisa assim, ó, não é que não era incentivado em casa, porque eu estudava música e todo mundo via que era claro, mas era aquela coisa, eu tô pensando, não, eu vou fazer isso daqui primeiro, porque daí eu vou ver qual é que é. E eu tava ali no curso ali também, porque eu queria estar na escola, queria estar na volta da turma ali, circulando. E aquela coisa, volta e meia aparecia um violão, quando eu não estava na aula depois do recreio, me viu na sala de aula até a hora do recreio, e eu não estava depois do recreio, o professor chegava e dizia, onde é que está o Bruno? Adivinha? Tocando. Tá tocando, enfim. Aí um dia uma professora falou bem assim pra mim, porque eu era um péssimo aluno, eu nem estudava para passar, não estudava. Eu chegava, vamos ver o que vai sair na hora. Eu era um péssimo aluno. E uma professora me disse assim, olha Bruno, eu vou te falar uma coisa. Eu vejo que tu quer ser músico, isso daqui que tu tá fazendo, isso aqui não te interessa nada do que tu tá aprendendo aqui. Da minha matéria, principalmente, tu não
E não é porque tu é um péssimo aluno, tu é um aluno muito inteligente, então tu tem falas muito inteligentes, muito pautáveis aqui para dentro da... Mas assim, ó, não é o teu lance, e eu vou te falar uma coisa. Música, se tu quer ser um artista, uma das coisas que tu tem que ter é disciplina para aquilo que tu vai fazer. Então, e eu fui, isso daí, eu pensei assim, essa louca tá aqui me batendo trela aqui para mim, para vir me dizer que eu sou relapso, porque eu tô, sabe, enfim. Depois eu vi que ela estava certa, realmente ela estava certa, porque o que acontece? Se tu quer aprender um instrumento, se tu quer ser músico profissional, o buraco é mais baixo. E outra coisa muito importante também é tu conhecer do mercado de trabalho da música. Que como eles dizem que a música é um mercado que ela tem muito trabalho, mas pouco emprego. Emprego em questão, aquela questão formal, ou vai ser que nem o Jorge Maurício, que é do Exército, da Aeronáutica, né? Aeronáutica, né? Base aérea. Tá? E então, que é dizem que no Brasil é o melhor emprego que tu tem é o Exército Brasileiro, porque ele te paga um salário estrondoso para ser músico. Tá? Posso estar enganado nessas questões, em questões de valores, mas é uma coisa certa. Tu vai estar trabalhando com música, tu vai estar... Fazendo o que gosta e bem reconhecido. Tá? Outro mercado que tu tem também é tu tocar na noite, tu tocar com um artista. O mais certo que todo mundo... Ele começa na música, eu não vou ser professor. Tu passa um tempo, daqui um pouco te chama, tu vai dar aula, a mosca, sabe, ela te pica, sabe, o mosquitinho te pica, ele diz, não, é isso daqui que tu tem que fazer. Porque aquela coisa, é o mais, tu ganha, é o mais certo, mais rápido, né? Porque se tu for esperar... Mais rentável, bem mais rentável. Em termos, né, o que eu digo sempre assim, ó, hoje, tu tem que estar com a tua cara na rua. Não adianta, tem que estar com a tua cara na rua, as pessoas têm que te conhecerem, as pessoas têm que admirar o teu trabalho, saber, ver as coisas que tu faz, né. Eu, por exemplo, desde 2021, eu estou alimentando a minha página no Instagram, porque é o que dá muito mais visibilidade para um músico hoje. É trabalhar com redes sociais. Tu dá aula aqui no teatro? Eu atualmente, eu estou dando aulas particulares. Tá? Estou dando aulas particulares. Inclusive, era um dos assuntos que eu queria conversar no programa, era esse. Eu estou dando aulas particulares. O meu trabalho como professor, ele é voltado ao ensino criativo, que é mais ou menos quando eu comecei a estudar música para valer mesmo, eu fui inserido no meio da improvisação, que é mais a música instrumental, né? E hoje o meu trabalho é voltado à música instrumental, no estilo do rock e blues, e hoje o meu trabalho como professor é voltado ao ensino criativo, que é trabalhar improvisação, trabalhar técnica de guitarra, interpretação, que a gente ainda vê muito pouco. Tem muita gente tocando, mas muita gente tocando igual, sabe? Para quem está nos assistindo e assim como nós, não tem uma noção do que seria essa técnica, né? Para o leigo entender qual é a diferença que essa tua proposta tem com relação aos outros métodos mais tradicionais. Os outros métodos mais tradicionais, o que normalmente acontece? Sempre tem aquele professor aquele professor da cartilha, tá? Que ele vai te ensinar, tu vai chegar lá, ele vai te ensinar a música do Roberto Carlos. Tá. Sim. Olha, já teria uma fã. Eu tirei muita música do Roberto Carlos, as que ele permitia, né? Que tem umas outras, mas mais lado B que eu gosto dele, que não tinha um nomezinho no site da Cifra ali, tinha um nomezinho, tu entrava, ele não liberava. Aí a gente até tentava burlar, assim, tirar de ouvido, mas nunca fica legal, nunca fica certinho, né, como é. Mas aquela coisa, tu vai aprendendo mais o lance mais popular, aí tu vai estudar
O estudo de violão, por exemplo, ele é totalmente, a gente costuma dizer que o violão ele é um instrumento, o violão e a guitarra são dois instrumentos que eles têm a mesma afinação e o mesmo jeito de tocar, a mesma técnica, mas o que acontece? O violão ele tem um mundo que é distinto do mundo da guitarra. A gente diz que tocar violão, tu consegue tocar as coisas com um pouco mais de limpeza. A guitarra não, a guitarra é um instrumento elétrico, então ela parece um cavalo selvagem, tu tem que domar ela, tem que saber as horas de tu tocar limpo. Para te tocar é totalmente diferente tu tocar limpo no violão e tocar limpo na guitarra. E tu trabalha com os dois instrumentos nas Não, eu não tô trabalhando atualmente, não estou trabalhando com violão. Até parei só a guitarra, até parei um pouco. Eu sempre me apresentei como violonista e guitarrista, mas eu acho que eu agora estou mais guitarrista mesmo. Eu tenho que aprender, eu tenho que tocar mais um pouco. E onde é que fica tu dá aula? Atualmente, escola? Atualmente, eu tenho 2 escolas de música em Butiá e eu não estou dando aula inclusive, se ficar o convite, a gente pode... Olha aí, escolas de música, temos um músico aqui. Pode falar mesmo? Claro. Tá, vou fazer propaganda então. Aqui no Butiá, as 2 escolas de música que tem é do Meco, do Raul. Mequinho. O Mequinho, tá? Ele tem uma escola de música, um estúdio um dos melhores estúdios de gravação que tem aqui na cidade, talvez o único que tenha. Eu só conheço ele, na verdade. E tem o Rafael Dias. Rafael Dias, ele tem o lado B, o nome da escola. Eles se apresentaram no Carbomoto. O Mequinha é na residência dele, né? Isso. E o Rafael também. O Rafael também. Atualmente, eu estou dando aula só online. Porque eu tenho meu estúdio online. Eu estou dando mais online porque o que acontece? Eu tenho muita... é possível aprender online, claro que é. Olha a minha pergunta, mas eu não consigo imaginar. Não consegue imaginar. Eu sou da geração mais velha, não. Mas uma geração anterior ao online. Eu acho que tem que ter aquele presencial. O que eu digo sempre é assim, ó. Eu estou estudando online desde o início da pandemia. Em 2019, eu fiz todo o ano de 2019 presencial. Quando veio a pandemia, me obriguei e o meu professor disse para mim assim, ó, eu não volto mais a dar aula presencial. Eu vou na escola, ele vai na escola para dar prática de banda, que prática de banda dentro de estúdio, né? Tu monta um aluno de um professor baixista, aluno do professor guitarrista, tecladista, tu monta uma banda e tu faz a prática de banda, né? Ele disse que hoje ele faz só isso. Meu professor é o Paulo Supekov. Quem não conhece ele toca há 35 anos com o cantor Ney Lisboa, aqui de Porto Alegre. Inclusive, tem uma pauta bem interessante em questão do Ney, que eu gravei uma música dele, e ele liberou a música pro meu disco. Legal. Eu gravei uma música dele, Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina, do primeiro disco dele. Fez 40 anos ano passado. Eles estão trabalhando o repertório desse disco. Ele é muito bom. E foi o pouco contato que eu tive com o Ney a partir do Paulinho, né? Eu tive contato, lógico, de ir em show, tudo, mas teve outras histórias também. Aí teve uma outra vez que a gente se encontrou e foi uma coisa bem, assim... A história é meio longa, mas quem sabe eu possa contar uma outra oportunidade. Mas o que aconteceu? A gente acabou em questão da pandemia... se adaptando a uma nova realidade. Quem não teve, né? Todos nós tivemos. E nós vamos continuar conversando com o Bruno aqui. Pelo que eu vi, nossos blocos serão pequenos, né? Para tanta coisa ainda que a gente tem para conversar sobre esse trabalho tão bacana, tão inovador. E que sabe-se lá se depois de hoje do nosso programa nós não vamos ter mais pessoas querendo aprender esse instrumento, né? Com certeza. A gente já volta. Estamos de volta. Eu acho bem importante a gente tocar na questão, Bruno, que hoje tu tá conseguindo realizar o teu sonho, mas que não foi de uma hora para outra, né? Sim. Para que as pessoas não desanimem e busquem a realizar aquilo que se propõe, a seguir o seu sonho, né? Falaste aqui anteriormente no apoio da família, isso é fundamental, né? Sim. Até porque o instrumento musical, ele não é uma coisa de fácil acesso. Não. Né? É uma coisa cara
Então, muitas famílias talvez não tenham condições financeiras, né, de avançar nisso. E tudo é uma questão, uma soma, né? Eu imagino, é talento, apoio, oportunidade e que caminham juntas, né? E muitas vezes, eu comento sempre isso, né? Que a gente trabalha em escola, né? A gente percebe que a gente sabe, tem conhecimento de que tem muito talento dentro das escolas, mas que não tem oportunidade. E aquilo acaba passando. Eu achei muito, muito triste quando, claro, as coisas mudam, o tempo muda, né? Mas eu amava a banda, né, da escola. Eu toquei por 10 anos. A banda da escola, né? E na época que eu entrei na banda, menina não tocava caixa, nem tarol. Só tocava prato surdo, né? Mas eu pedi, eu consegui, eu fui uma das primeiras meninas a rufar no tarol, né? Bah. Que é uma coisa, e hoje eu digo pra você, se eu pudesse ser música, eu gostaria de tocar bateria. Sim. Porque eu me apaixono, eu gosto, né? Quem toca em banda marcial normalmente vira baterista. Então, assim, é para ter um exemplo. Eu ali daquela pequena participação, uma vez por ano eu já fiquei mexida, né? Imagina se fosse uma coisa que eu pudesse dali ir adiante. Daqui a pouco eu estava tocando bateria aí, né? Uma coisa que tem poucas mulheres nesse ramo da percussão, né? Eu admiro muito, muito, muito mesmo. E até porque eu sou uma pessoa que digo que a música faz parte da vida da gente, né? Não importa se tu tá... Eu digo que a música, se tu tá triste, ela faz bem, se tu tá alegre, ela faz bem, né? Em todo momento. Mas eu nunca tive esse interesse pelo instrumento. Sim. Eu gosto de ouvir, né? A Denise falou do Roberto Carlos, eu sou dos anos 70, né? Jovem Guarda. E sempre fui muito apaixonada por ver tocar. Mas eu pessoalmente, assim, não me chamou a atenção, entende? Eu até brincava, às vezes, na escola, que eu trabalhei muitos anos com educação religiosa, e eu dizia que eu gostaria muito de tocar um violão para animar minhas aulas. Justamente. Né? Mas aí eu ia pegar o tal de violão e... Eu e ele, a gente um pro norte. Não eram compatíveis. E aí acabei desistindo. Eu digo uma coisa, pode parecer uma visão distorcida que eu tenha da coisa, mas eu, sei lá, foi o que eu vi, foi uma coisa que eu vivi e eu acho que, sei lá, se eu for comparar tal qual as duas coisas, eu digo hoje, tá? Hoje com esse formato de educação que a gente tem no Brasil, tá? Hoje, se fosse inserir a matéria de música na escola, quinta, oitava série e ensino médio, né? Ensino médio, não ia funcionar. Não ia funcionar. Possivelmente o aluno ia desanimar. Ia ser mais ou menos, não é que vou fazer uma comparação esdrúxula, é mais ou menos assim que nem espanhol e inglês, que a gente tem a matéria, a gente estuda, mas a gente estuda, fica um estudo um pouco limitado, poucas pessoas saem dali, por exemplo, falando, conseguindo formar um... E por que tu acha isso, Bruno? Por que eu acho isso? Porque é um formato, é a visão que eu tenho, que eu tive como aluno pelo todo o período de escola que eu tive. É uma realidade, e assim, eu também ia virar assim, ó, uma coisa que daqui a pouco, puta, eu vou ter que ir para essa aula de música, eu quero entrar, eu não obrigatório. Vai ficar o troço, assim, não é, como é que é, não é atrativo, não é... Eu já vou discordar. Por favor, professora. Eu acho que assim, ó, como disciplina, pode ser que aconteça, mas como projeto, eu acho muito interessante. Sim. Por quê? Porque no projeto vai quem quer. Isso. Não é uma disciplina do currículo. Eu acho que é aí que o Bruno fala justamente tornar-se uma disciplina obrigatória, que não é uma coisa que todo mundo gosta. O obrigatório é complicado, mas assim, ó, como disciplina eu concordo. Sim. Mas como projeto, eu acho que se as escolas
tivesse essa visão Uhum. de um projeto onde oferecesse isso para o aluno, e aí, por ser projeto, não é obrigado. Vai quem Isso, realmente quer. eu acho, e sempre aí deu certo. funciona. Esse formato de projeto sempre deu Vou certo. falar de uma experiência que eu tive. Eu fui coordenadora do programa Mais Educação Uhum. no Visconde de Mauá. Eram oficinas, né? Então tinha oficina de teatro, tinha oficina de dança, tinha oficina de violão. E quem trabalhou violão com eles foi o... Vaguinho? Não é o nome do menino, ele é irmão da Luana, professora. Batista. O Thiago Batista. Thiago Batista. Foi o Thiago que foi o Thiago Ansar. professor da oficina de violão. No final do ano, quando a gente fez a apresentação, assim, foi emocionante ver os meninos. Muito legal. É muito legal. Muito legal. Lindo. Só que o que acontece? Era um programa do Estado. Aí eles estavam super empolgados, né? Meu Deus, eles queriam dar continuidade, até porque, né, nesse programa eu achei interessante porque o material veio, um violão para cada um. O que aconteceu? O Estado acabou com o programa. Podar a verba. Podaram a verba na educação. E quantos será desses que seguiram? Eu tenho vídeo deles, assim, o Jorge Maurício esteve na minha casa, que sempre vem, e eu levei ele lá no Mauá para ele ver o projeto, né? E, nossa, ele se encantou, assim, com o trabalho do Batista e da fascinação, porque choveu de pergunta para ele vindo das crianças, dos estudantes, né? Sim. E aí o que a gente lamenta? Que eu por experiência própria, eu te digo que dá certo, mas o que a gente lamenta? Que a gente depende de uma verba do Estado ou federal. Isso. Aí aquela coisa, a escola fica de mãos atadas. Sim, Tá? sim. A escola fica de mãos atadas. E eu acho que as oficinas, assim, ó, eu já tive assim, contato com pessoas que aprenderam. O meu primo foi um que aprendeu em oficina. O meu primo tem uma história muito interessante, que os dois músicos da família é eu e ele. Fora lá o tio, que já faleceu há quantos anos, lá e aprendeu, teve o caminho dele na música lá atrás. Eu e meu primo, nós os músicos da família, né? E o meu primo, ele aprendeu no meu violão, aquele violão que eu ganhei com 10 anos, ele foi meu primo estudou nele lá, fez um monte de coisa. Eu acabei tendo esse violão de novo, tá lá guardado lá em casa, tá lá no lugar especial dele, lá eu não uso ele profissionalmente, mas o meu primo aprendeu em oficina de música. Foi a primeira guitarra que ele tocou guardada. Que legal. Ele nem sabia com quem que ela andava, primeira guitarra, né? Imagina quantos anos. E quando ele ficou sabendo, se eu não me engano, ela estava com o Heron Quintana. Uhum. E aí ele acabou resgatando aquilo, é uma relíquia, né? Sim. Eu queria provocar agora a gente falar um pouquinho sobre uma outra coisa que, na minha concepção, fala em guitarra, tu imagina uma figura diferente do que a gente está vendo o Bruno aqui, né? Sim. Visualmente falando, porque a guitarra remete a uma irreverência, Transgressão. não, nem é uma irreverência, mas é uma coisa assim de quebrar regras Transgressão. e tal, né? E isso é interessante a gente também falar sobre isso, porque não é isso que define, né? Sim. É muito mais do que isso. Sim. E o Bruno tem toda uma postura e uma elegância, posso dizer assim, né? Uma performance. Eu não diria que tu toca gaita, eu diria que tu toca piano, tu toca sax. Pois né? é. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos quebrar um pouco esse paradigma. Um pouco esse paradigma. Bom, assim, ó, o que eu digo sempre assim, eu acho que tem muita pompa no meio da música. Tem muita pompa. E uma das coisas, infelizmente, o Írio pode ter passado bastante até, porque o Írio é de uma geração que era tudo muito mais difícil, né? A nossa geração ainda é difícil. A minha geração, eu descobri que eu faço parte da geração Z, que eu nasci em 1993, a geração Sim. Z, e vai até
vai até 1995, não, eu sou da geração Y, a geração Z vai de 95 até os dias atuais, é tudo Z, eu descobri isso esses dias. Mas enfim, o que acontece? A música sempre foi vista como um meio muito marginal. Ah, porque o cara toca numa banda, mas eles não vão lá para tocar. A desculpa para se juntar para fazer outra. Bom, também, tá? Ela é um meio muito marginalizado. Mas assim, ó, é aquela coisa, se tu quer, é a disciplina. Se tu quer seguir no meio musical, se tu quer viver aquilo como a tua profissão, teu ganha-pão, tá? Tem uma série de outros fatores que tu tem que seguir. E eu não tinha, no começo, eu não tinha essa referência, sabe? De tu olhar e ver como é que a coisa tem que ser feita, como é que é certo, como é que é o certo de fazer. Então, daí, se uma dica de algum jovem que queira aprender música e que queira seguir uma carreira e queira fazer a coisa do jeito certo, é procurar as pessoas certas. Como é que eu vou procurar as pessoas certas? Cara, a internet hoje, tá? Lógico. Muito cuidado com umas coisas. É relativo isso também. Tem grandes nomes da música hoje, músicos profissionais experientes, que eles vão te dar o caminho. Eu posso dizer 3 aqui. Faísca Borges, que é um grande guitarrista que tem aqui no país, ele mora em São Paulo, e ele, por uma referência mais popular, ele gravou o solo da música Evidências, do Chitãozinho Chororó, foi ele que fez esse solo. Tem o Mozart Mello, que é um dos maiores professores de harmonia que tem nesse país aqui, que é guitarrista também, ele atua em São Paulo também, e é conhecido. Ele é conhecido. Eu costumo, quando eu olho as coisas dele, eu costumo ficar frustrado, porque é muita informação. E o André Cristóvão, para quem gosta de blues, é o André Cristóvão, que também é um cara que, nos anos 80, quando não se tinha nada... Já estava muito. E tem agora o Bruno aqui, sim, que a partir de hoje está aberto também a conversar, a orientar, né, as pessoas. E nós, no próximo bloco, vamos divulgar os canais em que a gente consegue acessar o Bruno. E vamos falar um pouquinho sobre o Spotify também, né? Que a gente sabe que tem um trabalho teu lá. E a gente já volta para o nosso próximo bloco do Entre Linhas. E no nosso último bloco, né? A gente quer agora divulgar realmente o trabalho que o Bruno está fazendo, Bruno. Aproveitar o nosso espaço. Como as pessoas podem acessar o teu trabalho e conhecer um pouco mais do teu trabalho e da tua música, né? Atualmente eu estou com alguns meios. O Instagram, que é o meu canal oficial, Bruno _Lesnick, tá? Não sei se vocês põem descrição. Sim, vai, tá? depois na descrição vocês vão poder ver certinho, que é um sobrenome difícil, um pouquinho de escrever, mas não é impossível. E eu tô no Spotify em mais de 20 plataformas de streaming, porque eu não sabia, literalmente, quando eu fui descobrir isso, quando eu fui editar quando eu fui colocar o disco no streamer, tem mais de 20 plataformas, tá? Tá disponível em todas. O meu disco, meu primeiro álbum, meu primeiro trabalho solo autoral, que é o disco Rock in Home, que foi gravado, ele é Rock in Home justamente por causa do feito em casa, né? Sim. Ele foi literalmente feito em casa. Eu produzi ele todo durante a pandemia de 2021. Fiz as composições em 2020, em 2021 eu comecei a trabalhar em cima no meu estúdio, como dava para fazer no período, né? Juntei alguns poucos músicos para fazer participações, e esse disco conta com 6 músicas autorais. E onde que a gente encontra? Spotify, Deezer, YouTube, aquele Tidal, como eu disse, nas plataformas. Físico, não. Físico ainda estamos conversando para fazer uma prensagem, mas ainda tá, que é difícil. Hoje o pessoal não consome mais tanto, como
as coisas se transformaram, né? O mercado se transformou, o apelo é outro, a abordagem é outra. Como a gente precisa, né, acompanhar e estar atento a isso. E realmente, nesse sentido, ficou mais fácil para a galera que é mais afeta às mídias, né? Sim. Do que para nós, digamos assim. Sim, para a gente tudo é o... Digamos que o novo, desde sempre, por ser a palavra novo, ele assusta. Sim. Né? Nós, professores raízes, como a gente diz, que viemos da época do caderno de chamada, do mimeógrafo, né? Quando a gente se deparou com a internet invadindo a escola, foi difícil para todo mundo. E é difícil, né? Porque a gente está passando por um novo um novo desafio muito grande, que é o novo ensino médio. Sim. Novidade para todo mundo. Então, nós até comentamos que o novo ensino médio, para nós, é um grande desafio. Imagina para o aluno que está entrando, principalmente está entrando no primeiro ano. Aprende-se na prática, literalmente. Exatamente. E com a demanda das dificuldades que tem, eu vou te falar que muitas vezes eu olho para eles e fico até com pena, porque assim, ó, perdidos, né? Sem saber por que parou ali. Então a gente sabe que hoje tem uma oferta muito grande na internet e falaste muito bem, tem que tomar cuidado, né? A internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é duvidosa. A internet é uma coisa boa, mas é uma coisa preocupante. Tem esses canais e que bom seria se todos esses canais fossem usados por bem. Sim. Né? E a gente sabe que também tem o lado dessa possibilidade de usar para outras coisas, né? Sim. Mas quando a gente sabe de projetos bons que estão online, né? Cursos hoje, uma grande maioria dos cursos online, né? Sim. Isso é benéfico, isso é muito bom para o crescimento. E nós mesmos, sendo professores já, eu estou em final de carreira, né? Mas eu sempre digo que, e eu sempre disse isso, não é hoje, que a gente aprende a gente ensina, isso. Mas a gente aprende com aluno, né? E eu muito digo para eles que eu aprendi tudo meio assim, curiosa. Mexe aqui, mexe ali, dava um pouquinho de medo de estragar ou qualquer coisa, mas eu ia, né? Só que assim, né? Quando tu domina 2, 3, surgiu mais 5. Aí e agora? Como é que tu vai? Aí tu vai de novo, outro processo de novo. Dominou, vai de novo. Então, quer dizer, nós somos os eternos aprendizes, né? Sim. E eu digo sempre que esse lance da educação, eu defendo isso, e eu acho que só a educação, tá? Ela vai salvar a humanidade, ela vai salvar gerações, porque o que acontece? A pessoa instruída, a pessoa que está dentro da escola, que está aprendendo, que está evoluindo, tá? Que e existem provas vivas disso, tá? É só isso daí que vai salvar as pessoas. Tá, tudo bem, nosso país tem uma série de questões, e é como eu digo, nosso país ele é pouco profissional em várias áreas. Quem sabe na música, então, né? E futuramente muito mais. Muito mais. Então eu digo assim, ó, o meu sonho hoje o meu sonho, tá? É ver essa gurizada, tá? Que tá na escola, que tem interesse por música, por boa música. Não é querer dizer que existe música ruim e música boa, mas existe pessoa que estuda música, ele tem sabe, por mais que toque o que se toca no rádio hoje, mas tem tu vai sempre ter aquela vertente mais offside, assim, sabe? Mas o meu sonho hoje é ver essa gurizada tocando. É ver essa gurizada tocando e tocando bem, tá? E tendo a possibilidade de cair com a mosca, naquela mosca ali, assim, mas se o Bruno conseguiu, e ele fez esse caminho, que ele bate no peito aí e diz que é o caminho certo para fazer música, cara, quem sabe eu não consiga também. Com certeza, se tiver esse pensamento. E a gente sempre diz também, né, que
Tu falaste antes, e eu também falo e sempre friso isso, né? Quando tu quer, não estou menosprezando ninguém, não me entendam mal, mas quando tu quer aprender algo, tu vai aprender algo com alguém que sabe. Isso. Né? Tu não vai aprender algo conversando com quem também não sabe. Não vão saber os dois. Né? Mas tem essa visão também de disciplina, né? De foco, né? De meta. Porque a pessoa, para conseguir alguma coisa, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter meta e ela tem que ter foco. Né? E a gente sabe que muitas vezes as pessoas dizem, o fulano é um fracassado. Não, ele não é um fracassado. Não. Ele desistiu no meio do caminho. E uma coisa importante, acompanhando tudo isso, é a gente procurar se fortalecer nas nossas categorias, né? Que o Bruno é músico, nós temos mais músicos aqui na cidade, né? Daqui a pouco, achar uma forma desses músicos poderem, em conjunto, pensar alguma coisa para a cidade. Vocês sabem que, assim, eu digo, a professora Nilza falou uma coisa que é muito, muito interessante. Eu, por exemplo, a minha aprendizagem musical foi muito dolorida. E eu justamente, por ter... Dolorida no sentido de... Eu demorei um pouco para ver como é que era o jeito certo de fazer. Eu fui começando por aquela coisa de carudo, comecei na escola, daí lá na escola também tinha uns lances meio macabros, assim, um pessoal meio tóxico, assim. Teve situações chatas que não cabem a serem comentadas, né? Mas ali começou, daí daqui um pouco ouviram falar, tem um cara lá no Rondon lá que toca um violão lá e gosta, tem umas musiquinhas, não sei o que, vamos chamar ele para fazer um lance, que foi o Vaguinho, que é vereador hoje aqui em Butiá, né? O Futsen, o Vaguinho, ele era aluno da escola. E ele, vou chamar aquele cara lá, ele tá querendo entrar pro time, sabe? E aí ele me chamou, me levou para fazer uma apresentação no bar, todo mundo me falou assim, cara, vão te jogar latinha. Eles diziam, vão te jogar latinha, que eles só querem, vão te jogar latinha se tu chegar com esse teu violãozinho quase comparado ao que o pessoal fazia lá, que era um rock and roll total, né? Ele vai dizer assim, cara, essa tua postura de concertista, eles vão te jogar latinha. O pessoal adorou. Eu toquei num evento que o palco alternativo que tinha foi o melhor palco que teve. Melhor que o palco principal. O pessoal do palco principal estava tocando lá, mas era 3, 4 lá dentro, e o pessoal todo na rua, parado, assim, ó, vendo o pessoal fazer a sua manifestação artística, né? E eu toquei, e eu tive o prazer, a honra de tocar nesse evento, no Adrenaline Rock Bar, tá? Com o Nares, que é meu amigo, um dos caras que mais me incentivou, assim, ó, aquela coisa assim, eu tava naquele limbo, sabe? Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, se eu ia eu cheguei a estudar numa escola técnica aqui do estado, uma escola muito, muito conceituada, o Instituto Parobé. Estudei lá, fiz tecnificações, parei no... que não era o teu chamado, né? Justamente. E aí, quando não era o chamado, e eu gostava do curso de tecnificações, eu gostava, porque tinha um lado artístico, sabe? A gente desenhava, a gente fazia... E era o que eu sempre me dava bem, era na parte de desenho, né? Porque eu já tinha essa... E eu acabei desistindo no final do curso. Eu cheguei e disse assim, tô fora, vou sair fora, vou estudar música. E aí eu disse assim, não, aqui agora eu vou ter que trilhar um caminho meu e vou ter que ver o que eu vou fazer. E a partir disso eu tive que pensar assim, eu tenho que agora sentar aqui e isso daqui, desenvolver isso daqui, e é isso daí. Vocês podem ter acesso ao meu trabalho no meu Instagram, no meu Spotify, no YouTube tem bastante coisa também, e em breve vou estar com um material mais voltado para o ensino didático. E eu já tenho um material que eu uso em aula, que é um material que eu desenvolvi sobre blues e sobre improvisação, sobre teoria básica de improvisação. E em breve eu vou estar com novidades nessa parte didática aí. E eu tenho toda terça-feira no meu Instagram eu dou dicas sobre estudos e coisas assim. Então, a gente só nos cabe agradecer a tua participação. Eu que agradeço. Acho que foi bem importante, a gente ouviu coisas aqui que a gente não imaginava, né?
E tem muito mais ainda, a gente pode fazer, uma segunda parte. O programa fica sempre à disposição, até para quando tu lançares aí os teus novos trabalhos, pode vir divulgar aqui conosco. E o que de principal fica é isso, né? Sigam o exemplo do Bruno, persigam seus sonhos, mantenham o foco e não desistam, porque quando é para ser, meus queridos, vai ser. Vai acontecer, tá? Então, foi um prazer. Foi um prazer. Até o próximo. Estar contigo. Muito obrigado, professor. Que Deus abençoe a todos e até o próximo. Amém. Amém. Até o próximo.